No nosso encontro, nessa oportunidade, não vou repartir uma reflexão de aplicação espiritual para a nossa conduta, mas expor um texto que é muito usado em polêmicas sobre a questão de que é possível ou não falar com os mortos. Está baseado no capítulo 28 do primeiro livro de Samuel, e eu não vou ler, mas podem consultar já na explicação, falarei sobre o conteúdo. Aqui nós encontramos narrado o episódio do encontro de Saul com uma necromante ou feiticeira. Saul havia pecado e Deus o havia rejeitado desde aquela guerra contra os amalequitas. Ele não seria mais rei. Deus disse que ele não seria mais rei. E ali Samuel o repreendeu porque ele havia desobedecido, inclusive trazido animais para sacrificar ao Senhor quando a ordem era eliminar tudo. E ele então diz que não, eu trouxe isso para oferecer sacrifício ao Senhor. Aí Samuel faz aquela afirmação tão conhecida, que o Senhor tem mais prazer em obedecer do que em sacrificar. Mais prazer na obediência do que em sacrifícios. E a partir daquele momento, Saul não teve mais comunhão com Deus. Deus não respondia a ele. E certa feita, Samuel sentiu compaixão dele e por ali aparentemente quis interceder ao Senhor por Samuel. E Deus o repreendeu e disse, olha, não fale mais sobre Samuel, porque eu já o rejeitei. E assim foi até a sua morte. Samuel nunca mais encontrou com ele. Agora Saul encontra numa guerra, a última da sua vida com os filisteus. E naquele embate ali, ele entrou em pânico e consultou então o Senhor mais uma vez por meio do sacerdote ali da liturgia sacerdotal, da estola sacerdotal, o urim e o tumim, ali o sorteio, e Deus não respondeu em nenhuma das consultas. Então ele perguntou para os seus soldados ali, assessores, se não sabiam onde existia uma necromante ou feiticeira, que ele pudesse consultar o espírito de Samuel. Já naquela época cria que era possível consultar os mortos. E isso foi um expediente completamente contrário à vontade de Deus. Já estava rejeitado por Deus, Deus não o ouvia e ele partia para mais uma desobediência. E então foi indicado que na cidade de Enidor havia uma necromante. E ele disfarçou de pessoa comum e foi lá e consultou. Na hora ali da sessão, vamos dizer assim, espírita, né? A mulher descobriu, quando o espírito apareceu lá, que ele era Saul. E ela entrou em pânico porque Saul havia determinado tempos atrás que todos os feiticeiros e necromantes seriam eliminados. E muitos fugiram de Israel. Mas ela estava ali de maneira oculta. Aí ele então apaziguou e disse, continua. O que é que você está vendo? Aí ela descreve ali uma aparência. Ela não diz que era Samuel. E nem o espírito que aparece ali fala que eu sou Samuel que estou falando contigo. Não. Ela descreveu que aquele homem que vinha surgindo lá naquela visão, aquela pessoa, tinha a aparência que Saul entendeu que parecia com Samuel. E ele entendeu que fosse Samuel. E então aquele espírito chegou, né, que não é um espírito de Samuel.
ali era um espírito, vamos dizer, demoníaco, ou então de um anjo decaído, que acontece que eles transfiguram. Paulo diz que não é de se admirar que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz e os seus agentes, seus ministros, em ministros de justiça para enganar, se possível, os próprios eleitos. E Paulo diz, falando aos coríntios sobre o problema da idolatria, de comer coisa sacrificada ali, participar de culto idólatra, ele diz, o ídolo em si, ali a imagem, não tem lá aquele ídolo pagão, não tem nenhum sentido, não representa nada, mas ele diz, atrás dos ídolos estão os demônios atuando. E acontece até milagres. Então, é comum isso acontecer, o mundo espiritual das trevas. Existe esse mundo dos anjos decaídos. Agora, as pessoas que morrem, a Bíblia diz lá em Hebreus que ao homem está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. E lá naquela parábola, naquele relato de Rico e Lázaro, que Jesus então fala ali daquele acontecimento, o rico lá no Hades, no inferno, viu no paraíso então o justo Lázaro e falou para Abraão, olha, manda que Lázaro vá até a minha casa, avisar para os meus parentes lá, para que eles não venham para cá. Então a resposta foi, lá existe a lei, né? As escrituras, Moisés e os profetas, se eles não ouvirem, então, mesmo que se eles não ouvirem, daqui não sairá ninguém para chegar lá dos mortos para avisar para eles, comunicar. Então está evidente aí que não existe essa comunicação entre dos espíritos dos mortos com os vivos aqui na Terra. E esse texto é polêmico porque ele é usado pelos espíritas para provar que os vivos falam com os mortos. Então, pode aí invocar, vem o espírito do pai ou da mãe, por exemplo, e fala com o filho, né? Mas isto tudo é simulação do mundo, dos espíritos demoníacos ou das trevas que simulam para enganar, como já explicamos. Então, qual é a prova? Bom, primeiro, é que aquele espírito não diz, como eu já disse, que ele era Samuel. Nem a necromante diz que ele era o Samuel. Foi pela descrição ali que Saul entendeu que era Samuel, porque ele conhecia a aparência do profeta que já havia morrido. E então, mas não está afirmando que era. Segundo, se em vida, lá nós já vimos que Samuel foi repreendido por Deus para não intercedor, ter compaixão de Saul, porque ele já havia o rejeitado, né? Agora, se em vida Deus não permitiu, será que agora, na morte, depois de morto, o Senhor ia permitir que Samuel saísse lá do Hades para vir atender uma solicitação de Samuel por meio de um expediente condenado por Deus? Então, por quê? Terceiro, nós vamos ver aí que lá em Deuteronômio capítulo 18, versículo 9 e 14, Deus proíbe terminantemente, categoricamente, a prática da consulta aos mortos. É proibido. E quem praticasse isso seria considerado digno de pena de morte, o feiticeiro e o necromante, né? Portanto, agora vamos chegar à conclusão. Deus é imutável, ele não muda. Será que ele ia proibir Samuel em vida, agora ia permitir que ele viesse, o seu espírito lá do paraíso, para falar com Samuel, numa casa de uma necromante, a feiticeira? Claro que não era Samuel. Aí era um espírito. Mas aí vem a questão, duas. Primeiro, que diz, não, mas o que ele disse lá, o espírito disse, cumpriu. Porque ele diz, olha, você vai perder essa guerra, amanhã você estará morto com seus filhos. E isso aconteceu. Mas isso aí é Deus que permitiu o engano. Lá em Romanos,
Paulo diz que por haver rejeitado o conhecimento, a verdade de Deus, Deus os entregou ao engano, né? Ao espírito das trevas. Lá em Efésios diz que as pessoas que estão sem Cristo, elas são dominadas pelo espírito das trevas, do demônio. E há exemplos bíblicos lá na guerra de Acabe, rei de Israel, contra os assírios, associado com a ajuda do rei Josafá de Judá. Ali, então, os profetas falando que Acabe ia vencer a guerra, e Josafá, que era temente a Deus, diz o seguinte: será que não tem outro profeta aí que possa consultar? Todo mundo está falando a mesma coisa. Aí então Acabe disse: existe o Micaías, mas eu detesto porque ele só fala contra mim. Então Josafá disse: chama ele. E ele chegou então ali, resumindo, e ele disse: olha, você vai perder essa guerra e você vai então ser morto, como de fato aconteceu, né? Muito bem, aí Deus permitiu isso, porque um espírito, diz lá o texto, que um espírito do engano, pediu para enganar Acabe por meio de um profeta falso. E Deus permitiu, aqui permitiu também falar a verdade para Saul. Conclusão, a segunda questão aí, é que, mas aí fala que, o texto fala que foi Samuel. A narração, o escriba, o que relatou, ele relatava da maneira fenomenal, como realmente o povo dizia, a tradição, o comentário do povo. Assim como o povo dizia, ele registrou. Então ali fala que ele falou com Samuel, e Samuel falou com Saul. Mas isso era a maneira como corria a narrativa entre a população. E o narrador, o escriba que narrou esse texto, inspirado pelo Espírito Santo, ele narrou de acordo com a linguagem popular. Mas isso não significa que era de fato o Samuel. Como já explicamos, como Deus, que é terminantemente contra a consulta aos mortos, por causa do engano que existe atrás, aí praticado por Satanás. Agora, que proibiu Samuel de falar e orar por Saul em vida. E ele já tinha Saul consultado o Senhor e não respondeu ele em vida. Agora, ali antes, pelo sacerdote, ia permitir Samuel sair do paraíso, vir no centro espírita, vamos dizer na linguagem atual, para falar com Saul, isso contradizendo tudo que ele disse e proibiu? Não é verdade. Então o fato é o seguinte: ali quem falou não foi Samuel, mas um espírito enganador.